Hello friends, good afternoon, how are you doing? Here Teacher Audrey. Como estão? Nesse vídeo você vai aprender uma fórmula mágica de como aprender inglês. Será? Ou seria um download que você vai fazer e aprender inglês como se fosse mágica? Solta a vinheta. Antes de apresentar para vocês o conteúdo que eu separei, que por sinal está muito bacana, eu quero que você assista esse vídeo. Olha, esse copo é para destros, mas eu sou canhoto. Ai, meu Deus. Mas disseram para mim que existe um jeito de consertar. É só colocar no micro-ondas por 5 segundos. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se resolve. 1, 2, 3, 4, 5. Olha! Não há de ver que resolveu? E aí, o que você achou? Engraçado, né? Era só mudar a posição da xícara, não precisava do micro-ondas. Trazendo isso para a nossa realidade, quando uma pessoa procura uma escola de inglês, às vezes ela é iludida com uma falsa propaganda que promete entregar um conteúdo que não é totalmente verdade. É uma verdade parcial. Por quê? Ele fala, aprenda inglês em 6 meses. O que a gente não nota é que lá no final da frase tem um asterisco bem pequenininho, bem camuflado, que diz, quando você vai procurar a informação completa, que você precisa cumprir todos os exercícios, etc, etc. Tem uma série de condições. Se você não olhar o asterisco, você acaba sendo enganado. Passa os 6 meses, você não aprende, se frustra, perde seu dinheiro, perde sua motivação. Isso não é legal. Nesse vídeo eu quero mostrar para você que não existe uma solução mágica. Não existe uma fórmula, uma poção que você beba e aprenda a falar inglês. Infelizmente não é possível fazer um download como se faria no filme Matrix. Lembra? Que eles plugam um cabo atrás da sua cabeça, na sua nuca, e você aprende qualquer coisa de qualquer idioma, de qualquer parte do mundo, de qualquer época, de qualquer cadeira acadêmica. Não, não é assim. Sempre que alguém me pergunta quanto tempo eu demoro para aprender inglês, eu sempre dou a mesma resposta. Eu não sei, depende de você. Recém-nascido com 1 ano, ele fala qualquer idioma do mundo, depende de onde ele nasceu. Agora, quantas horas ele tem disponível para aprender o idioma? Mesmo sem saber falar ainda, considerando recém-nascido, e mesmo considerando que ele não é alfabetizado, ele demora aproximadamente 1 ano, alguns mais, alguns menos, mas em média, com 1 ano a criança começa a falar. E aí eu pergunto para você, quanto tempo você está dedicando para o inglês? Quanto tempo você estuda? Quantas horas de música você escuta por dia? Quantos filmes você assiste? Quantos textos você lê em inglês? Como é a sua atividade no inglês? Não existe fórmula mágica para aprender inglês. Não existe. Então como é que eu faço, teacher? Como é que eu faço para aprender inglês? Eu quero muito. Eu vou te dizer. A maneira mais fácil é da forma orgânica, a forma natural, uma forma espontânea. Pois é, como é que a criança aprende português? Pensa comigo. Nos primeiros meses de vida, a criança não fala. Aliás, ela não faz nada, só chora e come. Acorda, dorme, chora de novo, se alimenta de novo. Nem a higiene ela não faz. Ela é totalmente dependente dos pais, certo?
Mas isso acontece até um certo ponto, porque ela começa a desenvolver e aprender coisas. Com relação ao idioma, como é que a criança aprende? A primeira coisa que ela faz é ouvir. Enquanto tiver um adulto por perto, ela vai ouvir alguém conversando o tempo todo. É a mãe conversando com ela, é os adultos em volta conversando entre si, os irmãozinhos que vêm brincar com o recém-chegado na família. E assim a criança vai desenvolvendo a partir dos ouvidos, é o primeiro passo. E esse é o primeiro passo que você precisa desenvolver no inglês. Depois a criança aprende a falar. Lá pelos 5 ou 6 anos é que a criança vai começar a frequentar a escola. Alguns pais ensinam o alfabeto para os seus filhos, mas o normal é que a criança aprenda somente quando vai para a escola. Isso acontece lá pelos 5 ou 6 anos. Mas isso não tirou da criança a oportunidade de aprender o seu idioma. Ela já se comunica desde um aninho, quando começa a falar, e vem as primeiras palavras, as primeiras frases. Nunca tinha parado para pensar nisso? Você acha que eu tenho razão? Ou eu estou ficando louco? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses processos, mas não da criança, com você, agora. Você já sabe falar, você já sabe ler e escrever. Então preste atenção no que eu vou te passar. Tenho certeza que você vai gostar. O primeiro item da lista é ouvir. Ouvir é um processo natural, a menos que você tenha biologicamente alguma limitação, ouvir faz parte da vida do ser humano. É um dos acessórios que já vem de fábrica, todo mundo ouve. A criança, quando nasce, ela tem os sentidos mais desenvolvidos, porque para ela é um mundo novo, ela não conhece nada e ela está totalmente indefesa. Então qualquer ruído pode representar um momento de alegria, um momento de prazer ou um momento de risco, um momento de medo. Nós que já somos adultos, usamos a nossa audição para muito mais coisas. Falando de aprender inglês, quando você ouve uma palavra, uma frase em inglês, uma música, qual é a sua reação? Até ontem, quando você não estudava inglês, você ouvia uma música simplesmente como um som ambiente. Mas a partir de agora, você vai ouvir de forma atenta. Você vai prestar atenção no que você está ouvindo e tentar identificar nem que seja uma palavra daquela música. Isso a gente chama de listening. Listening, ouvir. Usar o seu ouvido de uma forma ativa, de uma forma racional. Quando você ouve uma palavra, você precisa compreender o que está sendo dito, certo? É assim que acontecem os diálogos. Quando você ouve uma palavra num outro idioma que você não conhece, você fica perdido, sem saber o que fazer. Mas se você conhecer as palavras, fica mais fácil, sim ou não? Então você precisa fazer uma escuta ativa, uma escuta que te permita compreender. Logicamente no começo você vai entender muito pouco, quase nada, talvez uma palavra ou duas em uma música. Se você for assistir um filme em inglês, é bem provável que você não vai entender. Até porque o inglês falado é mais rápido do que o inglês cantado, dependendo do estilo de música que você escolher. Mas a vantagem do filme é que você tem as cenas, você pode pelo menos deduzir o que está acontecendo. Fazendo isso, você está treinando seu ouvido. Não gostei dessa parte. Bah! Pode parecer engraçado o que eu vou falar, mas no começo você tem que fazer igual o papagaio. Imitar o som que você ouviu. Não importa o que está sendo dito, não importa que palavra é, se é uma palavra, ou se são duas, ou se é uma frase. Quer um exemplo? Repita comigo.
Let's do it. Let's do it. De novo, let's do it. E aí? Foi difícil? Quantas sílabas você ouviu? Conseguiu falar? Ou ficou inseguro? É só para imitar. É isso que você vai fazer. É tudo o que você precisa. Esse é o primeiro passo. Meu filho de 11 anos estava outro dia assistindo aquele filme da Moana. Tem uma música no filme que é bem animada, uma cena onde eles estão navegando com aquelas jangadas feitas de madeira. E eles falam o idioma ali, não sei se é um idioma nativo ou se é uma língua inventada, eu não sei. E ele também não sabe. Mas a questão é que ele ouviu o que estava sendo dito, escreveu aquilo que ele ouviu e cantou junto à música, sem precisar de um professor. E sem saber o significado. Por que eu estou dizendo isso? Ele superou uma barreira que muita gente tem para aprender a falar inglês. Ele ouviu e falou. Aprender o significado vem depois. O momento de ouvir e de falar é muito importante. Você não pode pular essa fase, essa etapa. É como acontece no videogame. Você não pode passar para a próxima fase sem vencer o chefão. Qual é o chefão que te impede de passar de fase no aprendizado do inglês? O segundo item da lista é falar. Como nós falamos agora no exemplo, você precisa ouvir aquilo que você entender, você reproduz, copia, igual papagaio. O que acontece com algumas pessoas é que elas ficam tímidas. O medo de errar muitas vezes bloqueia a pessoa. Ela fica tão constrangida, tão concentrada em não errar, que não aproveita, não usufrui do momento, a sensação de falar. Não importa se fala errado. Veja uma criança. A gente acha até fofo quando ela fala do jeitinho dela. Por que a gente, para aprender um idioma, tem que saber falar correto, sendo que eu estou aprendendo? Não é natural. Errar é natural. Porque quando você erra, você corrige e você aprende. O nosso cérebro funciona de uma forma fantástica. O seu cérebro faz a correção de forma automática. Então não tenha medo de errar. Não tenha medo de, como a gente fala no popular, pagar mico. Não se incomode com isso. É normal, é natural. Eu não sei se você sabe andar de bicicleta, mas se sabe, você sabe. Quanto sabe, né? Muito sabe nessa frase. Eu não sei se você anda de bicicleta, mas se a resposta for afirmativa, você sabe bem do que eu estou falando. Quantos tombos você caiu para aprender a andar sem dificuldade? Quantas quedas? Aqui em Curitiba a gente fala, caiu um pacote, virou um pacote no meio da rua. É natural errar. O importante é que você fale muito, fale o tempo todo, não importa se alguém vai rir. Até quem diga que se alguém fala um idioma mal perto de você, por exemplo, uma pessoa falando português meio esquisito, não é motivo de rir, mas é motivo de respeitar, porque com certeza essa pessoa sabe outro idioma. Ela não é do Brasil, ela sabe falar uma outra língua, então é digna de respeito. O processo de falar sempre precisa acontecer. Se você não falar, você se transforma num keeper. O que é o keeper? É um acumulador de vocabulário. Aquela pessoa que sabe muitas e muitas e muitas palavras, sabe um caminhão de palavras, mas não sabe sequer montar uma frase. Não é proveitoso, não é útil na comunicação. Você precisa falar. E deixa eu te dar uma boa notícia. Quanto mais você falar, mais próximo você está da sua fluência.
Os próximos na nossa lista são ler e escrever. Felizmente você já é alfabetizado. O que é que você ganha com isso? Sendo alfabetizado, você já tem o domínio das letras. Você sabe ler e sabe escrever. É bem verdade que a forma de ler as palavras em inglês é diferente do português. No português, cada letra tem o seu som. Essa regra é bem flexível no inglês. E uma coisa que alguns professores não ensinam é que existem muitas letras mudas no inglês. Se você tentar ler algumas palavras no inglês da forma que se lê no português, não vai dar certo, não vai funcionar. Por que é diferente? Mas por que é diferente, teacher? Não importa, simplesmente é diferente. Tem a frase popular que diz, aceita que dói menos. Esse é o caso. Simplesmente entenda que português é diferente de inglês. Alguns aspectos gramaticais, algumas coisas, algumas estruturas de frases são parecidas. Isso nos ajuda. Mas quando for diferente, não fique muito procurando a razão. O importante, no primeiro estágio, é você ouvir, falar, ler e escrever. A leitura e a escrita, para você que já é alfabetizado, são pontos fáceis. Agora, tem um detalhezinho que eu vou te ensinar. Como é que você vai memorizar o vocabulário? Primeiro você vai gravar na sua mente o som da palavra. Inclusive, falar ajuda a memorizar o som. Depois que você tiver isso bem nítido na sua memória, você pode ter contato com a palavra escrita. Isso vai te permitir memorizar como aquela palavra é escrita. É como se fosse uma foto da palavra que você tem na sua memória. Aquele som daquela palavra se transforma numa foto das letras que escrevem essa palavra. Meio complicado? Não. Um pouquinho. Mas na verdade isso acontece na sua memória em fração de segundos. Então não se preocupe muito com isso. Às vezes eu sou um pouco técnico, mas é só para você entender de forma mais clara. Beleza? Vamos adiante. Uma coisa importante nesse processo de aprendizagem e que não está na nossa lista é o practicing, prática do inglês. Você pode ouvir, treinar seu ouvido para perceber as palavras, perceber o que está sendo dito em inglês. Você pode ter uma boa pronúncia, você pode ter o domínio da escrita, saber como escreve as palavras, saber ler um texto em inglês. Mas se você não praticar, o processo não está completo. Por isso é importante você praticar o seu inglês. Você poderia dizer, eu não tenho com quem praticar. Com quem eu vou conversar? Com quem eu vou conversar? Eu tenho pelo menos duas sugestões. Primeira, converse com Deus. Deus é poliglota. Não importa se no começo você vai falar só good morning para Ele. Ele te ouve e Ele te entende. Mas é uma forma de praticar o seu inglês. Parece loucura? Não é. Na verdade, qualquer atividade que você pratique que envolva o inglês, ela vai somar na tua carreira, na tua trajetória. A segunda sugestão é talk to your brain, converse com seu cérebro. Essa é louca? Não. É natural também. Em outras palavras, pense em inglês. Quando você pensa em inglês, você vai ter
o seu momento da dúvida. Por exemplo, você pensou uma frase, mas você não sabe como falar aquela frase em inglês. Aí vai depender do momento se você pode anotar, se você vai gravar um áudio, se você vai usar o seu bloco de notas do celular, se você tem um papel no bolso ou não, ou se você confia na sua memória e sabe que depois você vai procurar aquela dúvida que você teve. A dúvida, ela é fantástica no processo de aprendizagem. Quando você tem uma dúvida, você corre atrás da resposta e descobre como é que se fala aquela frase ou aquela palavra. O seu cérebro faz ligações de forma que essa palavra fica gravada. Você não vai mais esquecer, ou dificilmente vai esquecer. Converse com Deus, converse com seu cérebro e depois me conta a sua experiência. Se você já faz algo parecido, deixa aqui nos comentários como é que você pratica inglês com você mesmo. Mais uma coisa que eu quero te dizer. Se essas dicas te ajudaram a compreender o processo de aprendizagem do inglês, que na verdade serve para qualquer idioma, se essas dicas te ajudaram, se abriu a sua mente, eu queria convidar você a se inscrever no meu canal. É bem simples. Você vai clicar ali no subscribe ou inscrever-se. Você vai ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo do meu canal estiver disponível. Dessa forma você não vai perder o conteúdo novo. Tenho certeza que você não vai querer, vai? Então se inscreva. Deixe o seu like também. E convide seus amigos, seus conhecidos, as pessoas do trabalho, da escola, da faculdade, vizinho, cachorro, papagaio. Eu quero espalhar esse conteúdo. Eu quero espalhar o ensino do inglês. E é de graça. Quanto é que você pagou para assistir o meu vídeo? Nada. Estenda essa oportunidade para outras pessoas. Passa no grupo do WhatsApp. Olha, o vídeo desse cara é muito legal. E não se esqueça de inscrever no canal dele, porque é top das galáxias. Beleza? Combinado assim? Um abraço, até o próximo vídeo.